Um abraço pra você que tá ligado com a gente no Domingão Esportivo da Itatiaia. Olha só, Romano, tô chegando aqui porque esta semana, todo mundo acompanha aqui na Itatiaia, o Atlético abriu a Cidade do Galo para a imprensa. Esta semana, Atlético e Ceará lá em Fortaleza, pela melhor campanha do time cearense. Então vai jogar em casa no Presidente Vargas, como disse o Luiz Carlos nessa entrevista, valendo o acesso, o retorno à elite da categoria Sub-20. Se o Galo perder, ainda pelos critérios de desempate, com o outro perdedor da outra semifinal, o Atlético pode alcançar ainda assim o acesso. Vai depender da melhor campanha na comparação com o time que perder. Então, são 3 times que sobem, campeão e vice, e também mais uma terceira equipe. Vamos torcer para que o Atlético consiga, dentro do tempo normal ou nos pênaltis, alcançar a vaga na final, porque assim está garantido o retorno à elite do futebol nacional na categoria Sub-20. Ô, Nath, é mais do que claro. Isso aí já vem, isso é desde quando o mundo é mundo, que você tem que revelar jogadores. Mas tem clube que abandona isso no meio do caminho, né? Eu acho que agora o atleta tá tentando retomar, até porque, e é bom a gente deixar bem claro para quem nos acompanha, SAF não é instituição de caridade. SAF é uma empresa. E a empresa quer o quê? Lucro. E o que é o lucro numa SAF? Jogadores. Você investir na base. Mas o que me chama a atenção é o fato de que ter que correr atrás depois que muita gente já tá na frente. Parece que o atleta tá acertando a vida dele ali, né, Nath? É importante, né, essa correção de rota. De fato, o Atlético teve resultados ruins nas suas categorias de base. Esses resultados, né, foram consequência de um trabalho que não foi bem conduzido no dia a dia. E categoria de base você tem que olhar muito de perto, com muito cuidado. É natural, né, nós estamos no futebol brasileiro muito inflacionado e muito disputado, muito acirrado, em que se você não ganha títulos, basicamente seu trabalho não valeu de nada. Então a pressão por contratar grandes atletas, por fazer grandes investimentos, ela é muito grande, né? Então os times têm disponibilizado, desprendido cada vez mais dinheiro e trazendo atletas renomados, né? Quantos deles estão hoje no futebol brasileiro em diversos clubes, mas não dá para olhar só para o futebol profissional, só em trazer quem está fora do país de volta, só em contratar os grandes medalhões, os grandes jogadores. É preciso cuidar da casa também no dia a dia, né? E você falou bem, um clube empresa, ele precisa fazer girar o seu capital, né? E a grande fonte de lucro é justamente a venda de atletas, né? E é isso que faz o futebol movimentar. Você revela bem, você cuida bem do atleta na categoria de base, ele te dá o retorno técnico, depois ele te dá o retorno financeiro e por meio desse retorno financeiro você consegue seguir fazendo grandes contratações, mantendo o seu clube competitivo, né? Palmeiras e Flamengo especialmente estão num outro patamar hoje, não só por organização financeira, não só por investimentos, patrocínios, mas também pelo trabalho bem feito nas suas categorias de base que renderam vendas milionárias, né? E isso dá um upgrade, coloca o time numa outra condição de competir, em um outro patamar. Então, que bom que o Atlético está olhando para isso. Trouxe um profissional qualificado, experiente, que vem de um projeto vitorioso, né? Que tem aí a expertise e o conhecimento para fazer andar essa base do Atlético. Os lucros, os louros já estão começando a ser colhidos, né? O Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado, recentemente o time esteve também agora na final, ainda que não tenha ganho, é uma vitrine muito grande, a experiência, a maturidade que os atletas ganham e muitos desses jogadores já aí figurando no time principal, numa expectativa que possam ajudar cada vez mais também aí a equipe do técnico Eduardo Domingues, né, Romano? É isso aí. E o Simões pode dizer melhor que eu. Simões, o Atlético viveu nos anos 80 uma revelação muito grande de jogadores, né? Depois, o negócio começou a minguar a partir dos anos, né? Se a gente pegar aquele grande time final dos anos 70, né, e que foi vice-campeão brasileiro invicto, né? Sim. Aquele de 77, só 2 jogadores do time titular não eram da base. O lateral esquerdo, o Valdemir, que veio do interior de São Paulo, e o Ziza, a ponta esquerda. Todos os outros tinham sido revelados no Atlético. João Leite, Alves, Márcio, Vantuir, Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo, Ângelo, Marcinho, Serginho, Reinaldo, todo mundo
todo mundo da base. Era um elenco praticamente todo da base. Se a gente pula 10 anos aí, a gente pega a Copa União de 87, né? Que foi um trabalho do Atlético com um time que, se a gente for comparar com outros, né? Não era aquele esquadrão de jogadores, mas você tinha ali o João Leite, você tinha o Éder Lopes, você tinha o Vander Luiz, você tinha o Marquinhos, você tinha o Sérgio Araújo, a base também, toda ela formada nas categorias de base do próprio Atlético. E assim, é um processo que não só o Atlético passa, mas o Atlético eu acho até que com mais intensidade, né? Esse de aproveitamento dos garotos da base. Tá começando a acontecer essa reversão. Eu acho até que o trabalho foi feito da maneira que tem de ser, tem que começar com as categorias mais baixas da base para poder se alcançar esse nível no sub-20 e a partir daí você conseguir utilizar esses garotos na equipe principal, né? Sim. O Atlético teve essa semana aí 5 convocados para a seleção brasileira sub-17, né? Foram 5 convocados para a seleção brasileira sub-17 e aí a partir desse momento, desse movimento, você começar a aproveitar. Agora a Nath destacou, né? Palmeiras e Flamengo, sim, fazem um trabalho excelente, tem um poder de arrecadação muito grande, né? Comercial e nos dias de jogos e estádios com percentual de ocupação sempre muito elevado, mas Flamengo e Palmeiras se dão bem e muito disso tem relação direta com a venda de revelações da base. Com certeza. E aí, a partir do momento que você começa a vender jogador e esse jogador acontecer no mercado europeu, você vai ganhando status. Então esse jogador vai dar certo, o próximo vai dar certo, então tem muito esse aspecto, né? Então você revelar o jogador e vender bem é fundamental para a sua vida financeira. Então que o Atlético consiga voltar a esse trilho de revelador de grandes jogadores, né? Teve várias gerações aí, o time de 92 também tinha muito garoto da base, que o Atlético ganha a Copa Conmebol, que é o primeiro título oficial. Tinha. Né? Tinha muita gente da base, então que o Atlético consiga trilhar de novo esse caminho aí, porque isso é fundamental para a saúde financeira do clube. Eu tô só vendo aqui, ó, uma matéria do nosso itatiaesporte.com.br, do Henrique André, dizendo o seguinte, 5 atletas chamados, né, para sub-17. O lateral Samuel Rodrigues, os meio-campistas Gomide e Vinícius, atacantes Riquelme e Gabriel Veneno. Eles estão treinando, né? Vão treinar, aliás, de 5 a 12 de julho com a equipe sub-17 da Granja Comari, que se prepara pro Mundial da categoria. E aí ele começa a citar também aqui, ó, o Mamadi Cissé, né? Que é outro, nascido em 2007, foi convocado para a seleção principal de Guiné, até estreou fazendo gol lá na seleção de Guiné, e são jogadores que o Atlético começa a ser chamados. Aí você tem o Pacini, foi chamado para a seleção sub-20, né? O lateral esquerdo. O lateral esquerdo, recentemente, não foi isso? Isso. O Vitão jogou o último Mundial da categoria sub-17, né? Verdade. Que foi no Catar, o zagueiro também, que tem um futuro enorme. Esse menino é muito bom zagueiro, tem muito boa estatura, então quer dizer, é isso que a gente percebe, essa mudança e repito, eu acho que o processo foi feito da maneira que tem que ser. Você tem que começar ali do seu sub-15, para esses meninos irem ganhando maturação para ir pro sub-17, para no sub-20, e aí você aproveitar na equipe principal. E a gente tem percebido esse processo nos resultados do Atlético, sim, nas competições nacionais, e o resultado nas convocações para a seleção brasileira, principalmente a sub-17. Então daqui a pouco esses meninos são sub-20, daqui a pouco eles estão na equipe principal e daqui a pouco eles estão rendendo frutos técnicos dentro de campo e futuramente financeiros, porque repito, isso é fundamental para todo mundo, e os 2 grandes clubes que a gente tem hoje no futebol brasileiro, em termos de arrecadação, Flamengo e Palmeiras, se apoiam demais nisso, na revelação e venda de jogadores. Luiz Carlos Azevedo, que é o cara que tá mudando a base do Atlético, né? O Atlético, depois da vergonha do ano passado, tá dando uma guinada na base. E o Paulo Azeredo conversou com ele
que a gente vai acompanhar agora. Fala, Paulinho. Muitos assuntos. Eu quero trazer para você essa entrevista completinha aqui no nosso Domingão Esportivo. Então vamos acompanhar Luiz Carlos Azevedo, gerente-geral da base do Galo. O Atlético recentemente anunciou a contratação do Léo Duarte e você veio do Flamengo, né? E trabalhou muito lá na base. O Léo Duarte esteve por lá há muito tempo. O torcedor conhece pouco do Léo. Eu queria que você falasse um pouco desse jogador, como que você vê que ele pode agregar no time do Atlético de cima agora, mas as características, enfim, que você conhece do Léo. Um cara muito profissional, um cara muito dedicado, um comportamento exemplar. As características dele dentro do campo: um zagueiro rápido, um zagueiro que tem boa construção de bola, teve essa experiência toda na Europa de muitos anos, então sem dúvida nenhuma volta uma pessoa muito mais madura, e a gente vai estar aqui na torcida para que ele possa ajudar o nosso Galo a ter grandes conquistas ao longo desse tempo que ele vai estar aqui conosco. Mas do que a gente vê em campo, a gente vê um jogador muito maduro, porque o jogador não tem que ser só bom tecnicamente, né? Ele tem uma questão emocional, psicológica importante. Então, o Riquelme, você vê que tem essa possibilidade, inclusive já neste ano, quem sabe, já treinar aqui com um profissional. Tem essa possibilidade. Volto a dizer, são etapas que o atleta vai cumprindo, e a partir do momento que ele está dentro do sub-20 e está como titular dentro do sub-20 e indo bem, naturalmente o profissional vai estar olhando próximo. Ele tem maturidade, tem capacidade física, então volto a dizer, não vejo com nenhuma Seria um absurdo. Nenhuma dificuldade. E esse anseio de vocês é o nosso também, né? Nós estamos aqui na base para formar jogadores para o nosso profissional. Então, o desejo, quando vocês colocam, também é o nosso desejo. E o nosso desafio é prepará-los da melhor forma possível para que a gente tenha novos Pacines, novos Cissés, novos Cauã Soares, enfim, cada vez mais atletas sendo consolidados para que possam estar jovens ainda. Não podemos esquecer que o paciente tem 18 anos, o Cissé tem 19 anos, possam estar atendendo a nossa equipe profissional, que esse é o grande objetivo do futebol de base. Falar em Cissé, tem mais 2 chegando da África aí, né? Mais 2 talentos, a gente pode dizer assim? O que eu posso te dizer é que a gente está trabalhando bem. Já foram 5 países que nós visitamos na África. Um já está certo, que é o Taio, é um atleta 2008. A gente tem mais de um atleta sendo monitorado, temos conversado. O André Veloso, que é o nosso coordenador de captação, esse ano já foi 2 vezes para a África, vai voltar esse ano. Então, se tem algumas coisas que a gente está bem atento, primeiro é a captação aqui em Minas Gerais. Então, a gente está visitando muitas comunidades, muitas favelas, muitas escolas, com o projeto Campo dos Sonhos, e a gente também está muito atento a esse mercado africano, para que a gente possa ter novos cases de sucesso como é o Cissé hoje. Essa geração sub-17 do Atlético é realmente para se ter bastante esperança, são muitos talentos que a gente vê ali, apesar, né, da perda esse ano do título para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A gente viu também garotos com muitos talentos ali, muito talento, quer dizer, se apresentando, inclusive os irmãos principalmente, ali Rodrigues, né, o Samuel e também o Vinícius, tem também o Gomide no meio campo, mostrou muita personalidade, principalmente naquele jogo contra o Atlético Paranaense que a gente pôde transmitir aqui na Itatiaia. Realmente é para se ter muita esperança nessa geração? Sem dúvida, a torcida do Galo pode estar convicta que tanto a geração 2008, que já está no sub-20, que alguns já estão no profissional, Cine, quanto a geração 2009, tem muitos jogadores talentosos, gerações sendo formadas há bastante tempo dentro do clube, gerações que a gente está cada vez mais disputando grandes jogos. Nós vemos uma alegria muito grande com o título do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas faltou esse título da Sub-17 esse ano na Arena, mas saímos uma competição invicta, eliminamos grandes equipes, fizemos grandes jogos. Acho que pro processo de formação dele o título dá uma chancela, mas não diminui a capacidade que esses atletas têm de estarem atuando dentro do nosso Sub-20 e principalmente dentro da nossa equipe profissional. A torcida do Galo pode ter certeza que tem uma safra muito interessante vinda. Luiz, queria te agradecer por gentilmente atender aqui a Itatiaia, né, esse bate-papo importante. A galera fica sempre ansiosa para saber de base, e dessa geração principalmente que vem aí do Sub-17. E obrigado por conversar com a gente aqui na Itatiaia. Sim, o prazer é todo nosso. Pra gente é importante ter esse apoio de vocês, essa cobertura, para que os nossos atletas tenham visibilidade e o nosso torcedor possa conhecê-los cada vez mais e melhor, os nossos atletas, porque uma coisa que pra gente tem sido muito importante é a forma como a nossa torcida tem abraçado esses atletas. Então isso pra gente é fundamental. O Caio
carinho, não só nos jogos na base, mas quando eles têm ido no profissional, Pacini, CC, como tem sido positivo esse retorno da torcida e vocês acabam sendo um importante parceiro nosso nessa forma de poder comunicar e mostrar cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado. Muito bem, Romano, esse então, Luiz Carlos Azevedo, gerente-geral da base do Atlético. Lembrando então, jogo decisivo esta semana, Atlético e Ceará lá em Fortaleza, pela melhor campanha do time cearense. Então vai jogar em casa no Presidente Vargas, como disse o Luiz Carlos nessa entrevista, valendo o acesso, o retorno à elite da categoria Sub-20. Se o Galo perder, ainda pelos critérios de desempate, com o outro perdedor da outra semifinal, o Atlético pode alcançar ainda assim o acesso. Vai depender da melhor campanha na comparação com o time que perder. Fala, massa, finalizando mais um vídeo, muito obrigado a você que chegou até aqui, tá bom? Já peço o seu like aí para dar aquela força pro canal, você que curtiu aí o conteúdo do canal. Quero também deixar um convite aqui, antes de sair, para quem tá chegando agora, não se inscreveu ainda e claro, não conhece o canal. Esse canal que traz notícia todos os dias aqui do Galão para vocês, tá? Então se inscreva no canal e também ative o sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui do Galão, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal. Acredito que vocês vão gostar bastante do canal. Só trazemos notícia aqui do Galo. Você que é atleticano ou atleticana está no lugar certo, tá bom? Então vem fazer parte da massa aqui no canal. Fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? É bastante importante para o canal a participação de vocês aqui nos comentários. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e acaba indicando para mais torcedores do Atlético, assim, indicando para mais torcedores. O canal tende a crescer cada vez mais e graças a vocês, então agradecemos demais aí a cooperação, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Agradeço demais aí a preferência que estão dando no canal. Qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando o canal para vocês, tá bom? Forte abraço, massa, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.